Agora é o seguinte, a gente vai conversar via Skype, aqui através da tecnologia, sobre obesidade, a relação da obesidade com a Covid-19. E eu quero tentar entender um pouquinho com o nosso convidado, que é médico endoscopista bariátrico, membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, SOBED, também associado da Associação Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Dr. Eduardo Greco, sobre a angústia das pessoas que estavam à espera da cirurgia bariátrica e como é que está essa situação agora. Boa tarde, doutor, tudo bem? Oi, Cláudia, boa tarde, um prazer estar novamente no seu programa, muito bom participar. O prazer é nosso, seja bem-vindo aqui, apesar de virtualmente, é muito importante a gente te ouvir. Eu sempre fico pensando nas pessoas nesse momento de pandemia, que já está todo mundo de alguma forma mais ansioso, mas nas pessoas que estavam na fila para fazer uma cirurgia bariátrica, já com a sua data ali programada, como é que está essa situação agora para essas pessoas? Isso é importante, né, Cláudia? A gente hoje tem que controlar a obesidade, eu trabalho com obesidade há muito tempo e tem pessoas que, tratam a obesidade com dieta, exercício, que é o fundamental, uma alimentação saudável e que estavam em programação de um procedimento endoscópico, de fazer um balão gástrico, uma sutura endoscópica ou da própria cirurgia bariátrica, que nesse momento, esses procedimentos eletivos, eles foram solicitados que não fossem realizados, pela questão da exposição dos pacientes, ir ao hospital e ter uma exposição, e os hospitais também estão preparados e se adequaram a cuidar dos pacientes da Covid-19 que estão com o coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve agora aí a Organização Mundial de Saúde, ela classificou, colocou a obesidade como um fator de risco para que desenvolver o quadro moderado e o quadro mais severo da doença. Além disso, a gente teve agora recentemente os estudos aqui já de pacientes do Brasil, que se você tirar o fator que é a idade, que a gente vê isso, a gente está isolando os idosos, você agora há pouco estava falando, e é fantástico que você está falando o uso da máscara, lavar as mãos, cuidado de levar a mão à boca, o olho, para os obesos continua exatamente essa mesma orientação, mas os adultos jovens, aqueles que não são de idade, a obesidade é um fator importante. Por quê? Porque a obesidade o paciente tem outras doenças associadas. Então, nesse momento, não é para a gente criar mais pânico, Cláudia? Acho que a gente está aqui para alertar e para passar as dicas para essas pessoas que estavam para se tratar e não podem. Doutor, e agora eu estou em casa, de quarentena, eu tenho um paciente que fala, doutor, às vezes minha atividade é só ir daqui para a cozinha, para a geladeira. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas em casa? Perfeito, ótima ajuda. Muito obrigada por se colocar à disposição para ajudar a nossa sociedade nesse momento. Porque se está difícil para quem não é obeso controlar a ansiedade e a boca, porque parece que tem aí um fio da ansiedade junto com a vontade de comer, é impressionante. Imagina para quem já tem mesmo uma dificuldade, tem uma compulsão alimentar. O que você sugere nesse caso para os seus pacientes, doutor? Isso é importante. A primeira coisa que a gente passa, Cláudia, é para os pacientes que estão tomando medicação, os pacientes que têm diabetes, têm problema cardíaco, pressão alta, eles manterem as medicações, manterem o contato pelo seu médico. Você vê aqui, a gente está, com o que a gente fala hoje de telemedicina, então por Skype, por WhatsApp, você consegue o contato para isso. E a gente está orientando aqueles pacientes que possuem obesidade, que já emagreceram, que já fizeram uma cirurgia bariátrica, eles não têm risco, isso é importante a gente falar também, eles têm que manter a dieta e as orientações nutricionais, as suplementações, tudo bonitinho, igual eles vêm fazendo antes. E aqueles que estão em casa, fora do peso, que precisam se cuidar, tomar cuidado em não explodir o peso, Então, nesse momento, é ter um equilíbrio em 3 pontos, que a gente está falando bastante isso para os pacientes. A dieta, uma dieta saudável, equilibrada, uma dieta com mais verduras, com mais legumes. Então, pegue o alimento, lave o alimento, vai no mercado, vai no mercadinho próximo da sua residência, vá de máscara, use o álcool gel, lave bem esses produtos. Se você tem os pais idosos que estão isolados, leve para eles na casa deles. E essa alimentação para que seja um pouco mais saudável, evitar só aquela questão do fast food, do congelado, porque isso vai incrementar a obesidade e você vai estar num risco maior. É difícil, o que você disse, um outro ponto, a ansiedade. O paciente obeso, ele é muito ansioso, então tem que equilibrar um pouco isso, entender que ele precisa ter um equilíbrio, ver o seu programa, ver as informações, buscar uma atividade. Você está aí, está fazendo uma torta, legal, eu vou comer essa torta, eu vou comer um pedacinho à noite, eu não vou comer a torta o dia todo. A gente vai equilibrando essa dieta, com esse equilíbrio das pessoas de controlar um pouco mais o lado emocional e a atividade física. De alguma forma, a gente está vendo aí
vídeos e pessoas que mandam para a gente atividade em casa, atividade com os filhos, circuitos, faz caminhada por dentro de casa. Se você vai sair para caminhar na rua, respeite o distanciamento social, né, de se manter uns 2 metros da outra pessoa, utilizar a sua máscara. Então, a gente vai dando essas dicas para que a gente consiga controlar. E, em breve, as pessoas vão estar retornando às atividades e aí a gente vai poder tratar de uma forma adequada, ou só com dieta, ou com tratamento endoscópico, ou com tratamento cirúrgico. Então, o momento agora não é pânico, não é para quem está fora do peso aí sair correndo para um hospital, mas sim orientar, Cláudia. Perfeito. Sabe que você tocou num ponto ali que eu até me sinto culpada quando eu apresento uma dessas delícias, porque na verdade eu penso que algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande em comer com moderação, né, em só experimentar um pedacinho, mas é impressionante a quantidade de pedidos que a gente recebe para que a gente ensine essas delícias, essas tortas, essas sobremesas. Tem muita gente que gosta de fazer a sobremesa para o final de semana e até mesmo fazer e vender, né? Agora eu tenho uma dúvida em relação ao açúcar e a nossa imunidade. Tem uma relação? É verdade que o açúcar ele pode de fato enfraquecer o nosso sistema imunológico quando a gente come em excesso? Isso é importante a gente falar, né? E você posicionou e é perfeito o que você faz. As pessoas também em casa precisam entender que não é o momento também de querer emagrecer e ficar sem comer. Elas precisam se alimentar de uma forma saudável que você faz, mas você também dá o exemplo, né, Cláudia? Você faz atividade física, você faz sua academia, você também mostra para os seus telespectadores. Então é fundamental que tenha. Você não vai conseguir tirar o doce totalmente das pessoas, você não vai conseguir tirar o sorvete do seu filho que está ali, mas não é o tempo todo. Um pedaço no final de semana é muito legal e a pessoa que tem obesidade também precisa disso e nós precisamos do açúcar. A gente não pode viver sem o açúcar. O problema é o excesso, porque esse excesso ele vai gerar esse tipo de problema no nosso organismo. Você vai levar ao aumento de açúcar, vai levar ao aumento de armazenamento de gordura e essa gordura vai atacar ali a sua célula, vai ocupar o espaço da sua célula e vai fazer com que o seu organismo seja menos saudável. Então, a obesidade é diretamente ligada a uma questão que a gente fala de uma inflamação no organismo. Então, o excesso de açúcar, excesso de gordura, uma inflamação do seu organismo, o organismo não saudável, é o que acontece com a sua defesa? Rebaixa. Você tem uma imunidade menor e por isso que os pacientes com obesidade e outras doenças vão ter a possibilidade de desenvolver os quadros mais graves numa contaminação pelo coronavírus. Ok. A gente tem aprendido praticamente todos os dias sobre a Covid-19, né? E o que no começo parecia que era um vírus que causava uma pneumonia, agora eu tenho ouvido falar muito sobre uma espécie de trombose, uma coagulação diferenciada. Isso para um paciente obeso é um risco maior, porque uma obesidade já tem uma relação grande também com trombose, não? Exatamente. O paciente obeso, ele tem o peso dele, ele faz o que? A circulação sanguínea é pior. Então, isso favorece essa trombose, que é o quê? O sangue circula mais lento, não tão adequadamente pelo excesso de gordura, e com isso, se o sangue fica ali muito parado, pode levar à formação de trombos. Então, a partir do momento que a pessoa tem o contágio com o coronavírus, ele vai atacar fundamentalmente o pulmão, mas não é uma doença exclusivamente do pulmão, você está perfeito, ela é uma doença sistêmica. Ela vai começar a dar distúrbios pela liberação que a gente chama de citoquinas, ela vai levar a diversos distúrbios, um deles circulatório com formação de trombos. E aí você já tem um paciente que já é um risco para essa situação, por isso que eles estão classificados como maior risco. Então a gente enfatiza essa questão de manter a higiene, usar as máscaras quando for sair, tomar os cuidados devidos, né? Não achar que isso é uma coisa simples. Fazendo tudo isso, a gente vai conseguir controlar essa pandemia. Ok. Doutora, eu tenho uma dúvida em relação a essa formação de trombos. Um paciente que fica muito parado, esse paciente que fica o dia inteiro sentado no sofá, ele tem um risco maior do que um paciente que faz atividade, um paciente que mantém uma atividade física mesmo aqui em casa, ali afastando um espacinho da sua própria sala? Sim, por isso que é importante esse tipo de atividade. A gente dá um exemplo que é simples para as pessoas entenderem, que é, por exemplo, um voo, né? Um voo longo, acima de 2 horas, é extremamente recomendável o uso de meias. Os pacientes obesos, mais ainda, mas para qualquer tipo de pessoa, porque você fica sem movimentação do seu organismo. Por isso que, por exemplo, qualquer paciente que faça um procedimento cirúrgico, que tenha um tratamento, a primeira coisa que o médico chega lá no quarto e fala, olha, eu quero você fora da cama, eu quero você caminhando, que é exatamente para esse tipo de movimentação. E aí é importante a gente passar, né, o paciente que está obeso,
ele também não é para hoje querer fazer todo tipo de atividade. É aos poucos, é uma caminhada, sentir o organismo, em casa montar um circuito, tomar atenção a sintomas. Então, se fala muito também, né, Cláudia? O obeso com Covid severo, que está grave, vai ter falta de ar. Cuidado para não misturar os sintomas, né? O coronavírus vai dar aquele sintoma que as pessoas estão passando, que é a tosse, mal-estar, muita dor pelo corpo, algumas pessoas perdendo, né, o olfato, o paladar, né, tá sem gosto nos alimentos, sem o cheiro dos alimentos. Isso, de uma certa forma, é o quadro leve. Se essa tosse é persistente, se começa a aparecer uma febre muito importante e a falta de ar, e aí quando a gente fala de obesidade, não é aquela falta de ar de você andar degraus de escada, de você se movimentar na rua e voltou. Essa falta de ar que depois desaparece é normal, por isso que aos pouquinhos as pessoas precisam se movimentar. Agora, uma falta de ar que chega e não melhora, aí é preocupante também. É bom a gente dar esse alerta pessoal. Perfeito. Doutor, as clínicas, pelo menos aqui em São Paulo, elas têm a permissão de funcionamento. Esses procedimentos menos invasivos, no caso, não da cirurgia, mas talvez o balão intragástrico, isso pode ser feito numa clínica? Essas clínicas estão funcionando? Isso, então. Nós trabalhamos apenas em ambientes hospitalares. As clínicas, elas podem funcionar no sentido do atendimento desse paciente, agora, desde que seguindo regras, né, específicas, que são marcações por horários espaçados, não aglomeração, evitar acompanhantes, uso de máscara, uso de álcool gel, isso tudo no atendimento presencial. Nossa equipe toda, a gente não trabalha em clínica. Se a clínica tiver uma autorização para trabalhar com esse tipo de paciente, ela vai ter que estar, né, extremamente adequada a todas as exigências sanitárias para evitar a propagação do vírus, ou seja, a contaminação com seus funcionários, com a clínica. Então, tem clínicas que estão autorizadas para isso, mas devem seguir as regras para não transmitir o vírus para o paciente. Nós que atuamos em ambiente hospitalar, a gente está aguardando o momento de que os hospitais liberem novamente os procedimentos eletivos. O que a gente faz? Conversa com os pacientes, faz as consultas, deixa um preparo e no momento adequado a gente vai conseguir. A gente acredita que em breve a gente já volte a poder tratar esses pacientes. Perfeito. Eu gostei muito do momento que você disse, agora não é hora também de explodir esse peso, né? Porque não pode fazer um procedimento, porque não pode dar sequência ao que você estava programando, de repente vai invadir a geladeira e acabar ganhando uns quilos a mais, porque isso também vai prejudicar lá na frente. E aí a gente conversou num determinado momento sobre o medo, né? Que a gente não está aqui para propagar o medo, mas de alguma forma o medo nos protege. E se nesse momento de pandemia as pessoas estão se sentindo desconfortáveis porque tem lá uma obesidade instalada, eu acho que é talvez um momento de falar, puxa, eu quero realmente cuidar disso daqui para frente, porque a gente precisa de um estímulo, porque eu fico imaginando que não seja nada fácil vencer anos aí de compulsão alimentar. Deve ser complicado mesmo, né, doutor? Não, muito difícil. Esse momento é o que a gente está passando, por isso que é importante esse momento, né? O paciente que já tem o seu médico conversar e buscar essa orientação, de ele entender que ele precisa se cuidar, precisa se proteger, e a gente está fazendo isso com todos os nossos pacientes, dando essas orientações. Os pacientes novos que te assistem, buscam a gente vai atender, vai dar as orientações. Às vezes tem pessoas que já trataram com a gente, o amigo quer uma orientação, assim como uma receita. Acho que esse é o momento que você falou. Não é criar pânico, mas o medo também ajuda. E o medo que a gente diz é exatamente o que você pôs, é das pessoas se conscientizarem, né? É super difícil largar a obesidade do dia para a noite, é super difícil a pessoa parar de fumar, outro assunto, por exemplo, parar de beber absurdamente. Então, você veja, álcool, fumo, excesso de açúcar, o excesso de gordura, isso tudo, ela de uma certa forma vai prejudicar o seu organismo. E agora você tem que estar com o organismo saudável. Então, é evitar ao máximo os excessos, né? Não é um sorvete, um pedaço de torta. Então, a gente está orientando nesse sentido para que as pessoas tenham orientação e possam desenvolver um equilíbrio aí, que é de se informar, não criar pânico e conseguir vencer esse momento. Perfeito. Muito obrigada, doutor Eduardo Greco. Olha, se você está procurando um excelente médico, você que está entendendo que a obesidade ela é perigosa nesse momento, mas é o tempo todo perigosa, traz comorbidades, é hora de cuidar. E aí eu indico, doutor Eduardo é um médico excelente, muito querido, volta e meia está aqui contribuindo com a gente, mas sei que você faz um trabalho seríssimo. Acompanhe lá no Facebook, Dr. Eduardo Greco, com 2 Cs, Dr. Eduardo Greco, ou @Eduardo
Eduardo_Greco no Instagram. Eduardo_Greco com 2 Cs no Instagram. Muito obrigada, doutor, e até a próxima oportunidade. Que seja breve, quem sabe a gente possa fazer presencialmente. Vai ser um prazer. É sempre bom estar no seu programa e parabéns, viu? Parabéns pelo que você passa, por toda essa sua energia, pelas atividades que você apresenta. Parabéns novamente, um grande prazer. Obrigado. Muito obrigada.